pior coisa é ficar sem dormir. E o sono ele tem uma função muito importante. E eu me preocupo porque eu vejo muitas vezes muitos mentores, coaches que dormem muito pouco, que tem uma vida muito ativa e hard work e não sei o que, mas não bota a máquina para descansar. Você não pode fazer academia 10h30 da noite e achar que vai dormir de 11h30, 11h30. O corpo está acelerado. Você tem que desacelerar, você tem que estar num ambiente mais tranquilo. Você já tem que ter passado aquele período pós-jantar, já um certo tempo, a digestão. Né? O hormônio do sono qual é? Que a gente usa muito aí, uns comprimidinhos chamados melatonina. É o hormônio do sono. Quando você acorda, vem o cortisol. Ele sobe, a melatonina cai. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais um novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudir Andrade, DDI Podcast. Que honra estar aqui na sua casa, né? Com a sua família. Mais uma vez a gente está por aqui. Todas as terças, quartas e quintas-feiras temos um encontro marcado às 15 horas. Isso mesmo. Me alegro muito, né? É motivo de orgulho poder estar aqui com você, né? Contemplando cada convidado, cada assunto, cada bate-papo. Às segundas-feiras nós temos aqui os quadros, né? Saúde física e financeira com o Dr. André Valente. Isso mesmo. Grande médico, cirurgião, otorrino, uma excelência, né? Autoridade reconhecidíssima no nosso estado, né? Que está no Brasil. Também temos o quadro, né? Intercalado quinzenalmente, Fazendo Negócio Direito, com o Dr. Vitor, Dr. Kleber, Dr. Eduardo, isso mesmo. CBC Advocacia. Às sextas-feiras nós temos Gestão de Águia na Prática, com Neuzete, com o Jonathan, experts aí, né, em contabilidade. Eu tenho certeza que a sua vida tem sido impactada com esse quadro de Gestão de Águia na Prática. Network Marketing. Eita, esse quadro tem aí inspirado tantas vidas, né? O fato de ter pessoas aqui tão inspiradoras, né, que conseguem impactar vidas, pra gente é uma honra. E fazendo o Network Marketing, né, a força da nova economia com a Adriana Aristides, grande escritor, palestrante, mentor, isso alegra muito a vida aqui do DDI Podcast. Aos domingos, uma vez por mês, nós temos um quadro com o pastor Pedro Luz, isso mesmo, pastor presidente da Igreja Batista Koinônia, onde a gente tem o quadro aqui Conversa de Fé. E hoje, isso mesmo, segunda-feira, estamos aqui para bater um papo com ele, que eu acabei de falar, né? Que é uma autoridade, que é uma referência no nosso estado, no ramo da medicina, né? Doutor André Valente. Hoje eu estou aqui com ele. Boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo. Um prazer mais uma vez estar aqui, é uma honra e obrigado pelas palavras. Estava aqui gravando mais cedo hoje com Adriana Aristides e falamos muito do senhor aqui. Graças a Deus. Né? De bem, não foi? Boa. Coisa boa. De vocês eu tenho certeza. Coisa boa. E hoje nós estamos aqui para falar. Semana passada a gente falou aqui, né? Semana do quadro passado, falamos aqui sobre algo que marcou aí, né? Que foi sobre a questão do ouvido, né? Falamos sobre o ouvido, falamos sobre... até pessoas me perguntaram na rua, rapaz, eu pensava que tinha que limpar os ouvidos. Vou andar agora com os ouvidos sujos. Por fora pode limpar. Né? Por fora pode limpar. Tá mexendo no leve. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que também chama a atenção da sociedade, né? Você aí tem dormido direito? Você aí tem repousado? Todas as máquinas, né? A gente usa o aparelho telefônico e tem gente que não quer desligar. No manual, seu manual aí, tem dizendo que você tem que desligar uma vez por dia o seu aparelho telefônico. Você sabia disso? Não sabia, né? Você nunca leu o manual? E a gente também tem que, uma vez por dia, dar um reset, que é o dormir, né? Mas tem pessoas que não dormem direito. E hoje a gente vai falar
sobre isso, né? Sobre sono, sobre ronco. Doutor André, conta pra gente aí o que, é que a gente vai falar aqui hoje. Claudísio, você ronca? Rapaz, como é que eu vou saber se eu ronco? Pois é uma pergunta que a gente faz assim, mas assim, muitas das vezes o paciente ele tem distúrbio respiratório, ronco, apneia, tem uma série de alterações no sono, mas ele não sabe, que ele não se vê dormindo. Por isso que Bota uma câmera. às vezes, né, você tem aí a esposa, né, ou um filho que reclama, dependendo da usina que você seja, né? Mas assim, é algo que tem assolado muito as populações, porque o som está muito ligado a esse estresse do dia a dia, os distúrbios que eu falo, né? O estresse do dia a dia, a tecnologia, a tela, a questão da obesidade também, as doenças inflamatórias obstrutivas da via aérea alta. Então tudo isso aí tem contribuído para você interferir negativamente no sono. E o sono ele tem uma função muito importante. E eu me preocupo porque eu vejo muitas vezes muitos assim, mentores, coaches que dormem muito pouco, e têm uma vida muito ativa e hard work e não sei o quê, mas não botam a máquina para descansar. Então, por exemplo, eu tive uma notícia hoje muito triste de um colega nosso médico que trabalha segunda a sábado continuamente e teve um AVC. O cara muito jovem teve um AVC. E se você for olhar a vida dele, é só dedicado ao trabalho. E o cara é muito competente, mas você tem que resetar a máquina, você tem que descansar ela, você tem que recarregar as baterias, né? Você tem que ter todo esse cuidado de manutenção com o corpo. E aí o sono é fundamental nisso. O fato de pessoas roncarem, além de incomodar quem está do lado, existe algum problema de saúde no ato de roncar? É o corpo dando algum sinal ou não? O ronco é vibração de estrutura. Então você tem algum tecido que está em excesso e está vibrando. O ar ele entra pelo nariz. Fisiologicamente a respiração tem que ser nasal, ele entra pelo nariz e vai entrar no pulmão já aquecido, filtrado e umidificado. Então é uma estrutura que é fundamental para que o pulmão funcione. Então a gente usa o nariz para isso. Por vezes você tem desvios do septo nasal, hipertrofia dos cornetos, que são os cartuchos que fazem essa filtragem, aquecimento e a umidificação. Eles são aumentados por patologias como alergia, por exemplo. Você tem as lesões que podem estar modificando esse fluxo do ar. Enfim, esse ar que para ter um fluxo linear, ele começa a ser desviado. Então esse fluxo desviado, ele vai causar um turbilhonamento. O turbilhonamento faz com que esse fluxo do ar ele seja mais intenso. E quando ele passa de forma mais intensa, ele tende a o quê? A vibrar mais nas estruturas. Então, se você pega um ar com uma maior velocidade, ele mexe com as estruturas. Ele bate nas estruturas. E aí você começa a ter uma alteração por vibração. Então, você tem aí aquele barulho de estremecimento de tecido mucoso. E aí, quando você vai tendo esse processo vai se intensificando, o tecido ele vai se alongando, ele vai ficando mais flácido, o ronco vai aumentando. E aí pode chegar numa fase que é uma fase de passagem do ar e obstrução em seguida, que é a apneia. E a apneia, ela vai causar uma parada respiratória por alguns segundos, que pode ser 8, 10 segundos. Imagina você vai, ou mais. Você parar esse tempo o ar para, né? O ar para de passar a um colabamento, até esse tecido voltar ao normal, você está em apneia, em parada respiratória. Isso vai interferir diretamente com a troca de oxigênio no pulmão e diretamente no cardiovascular. Porque o pulmão está ali recebendo o oxigênio e a função do sangue é pegar esse oxigênio, levar para as células e trazer o gás carbônico para o pulmão. Então isso é uma comunidade ali, né? É um sistema, engrenagem. E esse sistema está sendo interferido diretamente. E aí você começa ao longo dos dias, dos tempos, né, a ter comprometimento sistêmico. Existem pessoas que estão nos assistindo e muitas das vezes, por conta da correria do dia a dia, por conta da vida que é tão corrida e tão estressante, não conseguem dormir direito. Isso. Qual é o ideal do sono? Quanto tempo dormir? Qual é o horário ideal para dormir? Explica pra gente. O sono ele tem ciclos. Então você está superficial, você aprofunda. Então o sono não REM, o sono REM, que é dos movimentos rápidos dos olhos, são fases que você tem no sono de acordo com a intensidade de frequência das células cerebrais.
E aí você vai afundando. Esse ciclo de afundar até superficializar é de 1 hora e meia. Então, geralmente, você vai ter aí 5, 6 ciclos. Então, qual é o ideal? De 7 horas e meia, 8 horas, porque não é certinho 1 hora e meia, você pode dar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, por isso que você fala, tem que ter umas 8 horas de sono, né? Até umas 9 horas. Então, 8, 9, 9 e meia são ciclos. Então, se você tiver 5 ciclos, está excelente. Então, esse ciclo, ele pode ser quebrado por várias coisas. Primeiro, você vai... tem gente, eu tenho insônia, tenho dificuldade de dormir. Mas o sono, ele precisa de uma adaptação. Você precisa de um ambiente para você começar a dormir. Você não pode fazer academia 10h30 da noite e achar que vai dormir de 11h30, 11, 11h30. O corpo está acelerado. Você tem que desacelerar. Você tem que estar num ambiente mais tranquilo. Você já tem que ter passado aquele período pós-jantar, já um certo tempo, a digestão, né? Para que você vá tranquilamente para o seu ninho, né? Para o seu ambiente de sono. E aí isso aqui, ó, muitas vezes acompanha a gente. E o celular, quando acompanha a gente, ele ligado, ele vai fazer com que, invariavelmente, a gente, por hábito, comece a mexer o dedinho ali e olhar coisas que às vezes não tem nem tanto sentido. Ou uma televisão dentro do quarto e você começa a colocar uma série, né? Que aí vai maratonando ela, aí vai chegando meia-noite, 1 hora, e até quando o corpo não aguenta mais, você desmaia. Isso aí é complicado, é complexo. E isso faz com que atrase o ciclo, faz com que você durma mais tarde, e geralmente as pessoas têm o quê? A hora de acordar. Então, se você não tem a hora de dormir, muita gente não programa a hora de dormir, mas você tem a hora de acordar. A maioria das pessoas tem essa obrigação. E aí vai encurtando o sono, vai encurtando, 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 e aí você começa a ter uma qualidade do sono que não é satisfatória, é uma baixa qualidade. Isso vai interferir no seu sistema, né, de funcionamento do organismo, em todo o ciclo circadiano, todo o processo que, por exemplo, o hormônio do crescimento, que faz com que você troque a massa gorda pela massa magra. Ele é todo liberado à noite, a maioria dele é à noite. Quem dorme pouco tende a o quê? A obesidade. Aquelas pessoas que estudam muito para fazer concurso. Então você que estuda muito para fazer concurso, todo esse conhecimento imediato que você está recebendo aí, você vai acumular ele, você vai transferir essa memória imediata para uma memória de médio e longo prazo no sono profundo. Então, se você não dorme bem, você não vai memorizar aquilo que você estudou de forma imediata. E aí, a pessoa que está fazendo concurso, que estuda pra caramba, que se dedica, mas não consegue transferir essa memória, ela não vai ter um conhecimento, uma fixação do conhecimento. E aí ela estuda anos e anos e anos e não passa. Então, chega um ponto do processo que ela já está fazendo a mesma coisa e o ciclo não passa. Aí chega uma hora que ela descansa, relaxa, começa a dormir mais, melhor, e aí fixa, e aí passa no concurso. Então, quer uma dica? Você que é concurseiro, 8 horas de sono por dia. Isso é uma dica valiosa. Faça isso, faça isso. O processo do sono é reparador. Ele vai fazer uma limpeza no seu cérebro, ele vai ajudar a organizar todo o corpo, todo o sistema neurológico, circulatório, endócrino, linfático. Então, todo esse processo ele acontece muito, muito no sono, né? Nessa parte onde você está em repouso e onde você está ajustando o corpo. O senhor falou sobre a questão de 8 horas de sono. Eu conheço pessoas e alguns empresários que eles não conseguem dormir 8 horas contínua, seguida. Então, eles dormem 5 horas, acordam, e aí quando é à tarde, eles completam com mais 1 hora, e aí sai fatiando. O fracionamento. Perfeito. Sai fracionando o sono. Ele diz, não, eu tenho que dormir pelo menos 7 horas por dia. Então, vamos supor que ele acorda às 5 horas da manhã, só que foi dormir já de madrugada, e ao meio-dia, após o almoço, dorme mais um pouco para completar. Isso pode ocorrer? Afeta em algo ou é normal? Não, acontece muito, não é normal e afeta sim. Se você for... você tem uma atividade que você tem que fazer por completo. Você fraciona ela, faz uma parte para depois fazer outra depois, o resultado não é o mesmo. Imagine se você pega seu carro, aí você, ao invés de lavar ele todo, você lava só a parte da frente e a lateral esquerda. Aí depois você vai deixar para lavar o resto depois. Quando você vai lavar o outro lado, esse aqui já está sujando. E aí é uma situação onde o cérebro vai passar por isso. E aquele sono, que é o sono de menor tempo, de 1 horinha, meia horinha durante o dia, ele é um sono mais superficial. E é um sono que ele não vai ser reparador e ele não vai ter essa fixação, ele não vai ter a liberação do hormônio do crescimento. Ou seja, a médio e longo prazo essa pessoa vai estar em dano físico e intelectual também. Chegou uma época que aqui na montagem do estúdio, eu não conseguia
Eu não conseguia dormir de forma padronizada, 8 horas por dia. E aí eu acabava que já emendava um dia no outro e tomava energético e emendava um dia no outro, um dia no outro. E chegou um momento que eu fiquei com a sensação de que eu estava embriagado. Sim. Verdadeiramente embriagado, cambaleando. Se eu fosse parado numa blitz, eu acredito que o guarda ele ia colocar eu pra fazer o teste do vapômetro, acreditando que eu estava embriagado. Mas Você eu estava não... tonto. Tonto. É. É porque o ouvido é um órgão muito sensível. E aí você tem... São órgãos que têm a ver diretamente com o equilíbrio. O ouvido, a visão, os olhos, os tendões das articulações, da musculatura. E você tem um regulador que é o cerebelo. É uma parte, né, do sistema nervoso central que está ali para organizar esse processo. E aí você vai... Quem dorme pouco, a visão fica como? Prejudicada. O ouvido, a circulação vai diminuir, aumento dos oxidantes, né, da processo inflamatório, ele aumenta, ele vai atingir diretamente o ouvido. Então o seu lixinho aí aumentou muito, as suas toxinas aumentaram. Existe uma regulação do ciclo, né, do sono e vigília. Quem é que faz a pessoa acordar e quem faz a pessoa dormir? Então são os hormônios também. O hormônio do sono qual é? Que a gente usa muito aí, uns comprimidinhos chamados melatonina. É o hormônio do sono. Quando você acorda, vem o cortisol. Ele sobe, a melatonina cai. Vai passando o dia, chega lá às 6, 7 horas da noite, a cortisol vai caindo, a melatonina vai subindo. Isso é um ciclo, são ciclos. Então são situações que o organismo foi feito para isso. Aí vem o homem e bagunça tudo. E aí, com certeza, você vai ter tontura, vai ter fadiga, você vai ter arritmia, você vai ter pico hipertensivo, né? Você vai ter alteração do humor, intestinal, você vai mexer em todo o seu organismo. E aí a imunidade cai. Você fazer isso uma semana, duas, um processo temporário, você se recupera. Agora tem pessoas que vivem isso, vivem esse estresse físico, mental, alimentar, essa pressão, né, que aí você vai um dia pagar por isso. Tem pessoas que estão nos assistindo aí, e aí eu estou aqui com o senhor que é especialista, um médico renomadíssimo, reconhecidíssimo no nosso país. Existem pessoas que trabalham no horário noturno. Sim. E dormem durante o dia. Sim. Existe alguma problemática em relação ao sono não ser ele efetivado, concretizado noite e ser idealizado durante o dia? Se você conseguir durante o dia ter o ciclo completo, não teria nenhum problema. O problema é que todo mundo da sua casa está ao contrário de você. Naturalmente, essas pessoas querem falar com você, ela quer estar com você em algum momento. Existe o cachorrinho que tá acordado lá e você está dormindo, e à noite ele dorme, né? Mas você não está lá. Existe todo um movimento contrário ao seu sono ali. Então, se você conseguir blindar isso, geralmente as pessoas não conseguem. E pode ver que as pessoas que trabalham de forma noturna, eu dei muito plantão. E assim, eu vi que estava me acabando. Eu vi que você não consegue dormir. Na época da Covid, eu eu trabalhava todos os dias de plantão, de manhã de noite, e passei 6 meses assim. Parecia que eu estava numa guerra, exausto. O corpo já não funcionava bem. E isso é perigoso. O que acontece muito hoje em relação a erros humanos, por exemplo, na aviação, pilotos que caem em avião, que erram por excesso de trabalho e falta do sono. Médicos erram, motoristas erram, profissionais de todos os setores da segurança, de vigília, de todas essas situações diferentes, elas podem errar por causa do sono. O cérebro ele já não está funcionando normalmente. Fora as mortes súbitas, fora uma série de outros comprometimentos, né, que você pode ter. Até onde, para esclarecer aí para quem está nos assistindo, é mito e é verdade que o sono da noite, quem dorme pelo dia, uma noite dormida, 2 noites dormidas durante o dia não equivale a uma noite dormida durante a noite. Até onde é verdade, até onde é mentira. É verdade por isso, entendeu? Porque você não tem a mesma condição. Tem a luz, né? Você tem todo o ambiente, muda totalmente. Agora, assim, por poucos tempo e temporário, claro que você consegue compensar, mas isso é uma rotina de meses, anos, né? E tem gente que passa muitos anos assim, é complicado, é complicado. A gente tem que lembrar que o corpo, ele trabalha em sintonia, eles são engrenagens, né? De todas elas. Então,
você começa, as entradas do corpo, você tem o pulmão, então a troca de oxigênio, gás carbônico e oxigênio é fundamental. A primeira função do corpo é respirar. Outra entrada que é muito importante, que é o tubo digestivo, então o estômago, a boca, o estômago, o intestino, você tem que tomar muito conta disso que você está ingerindo, como é que está funcionando. Esse é um processo fundamental também, que são as bases aqui, a base respiratória, que é a base do quê? Alimentar. Então você tem que ter cuidado com isso. A terceira coisa é o que você está alimentando o seu cérebro, que é através dos sensores. Então você tem a visão, você tem a audição, você tem o tato. Né? São situações que você tem que observar isso. Isso tudo vai afetando o seu corpo. Então, passe por um estresse, esse problema que você passou. Problema não, essa dificuldade que você passou aqui, montando as coisas, perde prazo e você tem compromisso, e aí vem o financeiro, aperta, tudo isso é normal, mas dizer que você passou por isso normalmente, sem sentir nada, não consegue. Só que depois você se recupera. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados. Né? Isso aí é um processo assim que você vai acumulando e a médio e longo prazo você vai pagar. Então, hoje em dia, eu já fui muito assim, dormi 4 horas por dia. Eu já fui aquele cara que ia para academia e passava 3 horas. 1 hora de bike, 1 hora de esteira, 1 hora de nadando. Fazia um triatlo dentro da academia. E dormia 4 horas e tava aquela pegada e aquela energia tal, tal. Quando eu olho minha foto dessa época, e eu tinha 40 anos, eu olho para minha foto hoje, posso até deixar aqui, se você quiser pode botar aí. Vou colocar aqui. Colocar aqui a foto do antes e de hoje. Olha aqui, eu com 40 anos e olha eu com 51. Tá aqui uma do lado da outra. Com 40 anos, olha meu cabelo, meu rosto, meu semblante, eu fazendo triatlo e dormindo 4 horas por dia, num pique achando que estava o máximo. Hoje eu durmo 8 horas por dia. Hoje eu faço uma atividade que do ponto de vista assim, de manutenção diária, que não me faz lesão, não me faz estresse físico. Hoje eu tenho uma alimentação bem mais saudável, tenho hábitos mais saudáveis. Os meus resultados são outros, não só físico, não só na bioquímica, no bolso também, financeiro, no relacionamento, né? No conhecimento. A capacidade que eu tenho hoje de adquirir conhecimento de várias áreas. Eu adoro estudar tantas coisas que antigamente eu não tinha nem tempo de pensar nelas. Hoje eu consigo, então assim a gente vai envelhecendo, vai buscando, né, aquilo que gosta. Uma das coisas que eu tenho gostado muito é estudar a parte médica em outras áreas. Então, assim, eu tenho estudado muito a parte cardiovascular, neurológica, linfática, endócrino e coisas que eu só vi rapidamente na faculdade, então eu tenho buscado muito. E a chance que a gente tem hoje de estudar com qualidade de conteúdo, por causa da internet, é muito grande. Né? Então, assim, hoje você tem um vasto acervo de conteúdo. O senhor bem falou, de forma bem rápida, sobre a questão do pessoas que ficam ligadas à tela, sejam TVs, seja aparelho telefônico, e elas apagam, desmaiam. Sim. E aí eu queria ouvir do senhor até onde isso implica negativamente para o organismo, e se a gente tem que, o senhor falou sobre a questão de uma preparação. Como fazer essa preparação para o sono? O sono, se você vai até desmaiar, até a pilha acabar, né? Então, você já não entra naquele sono superficial, N1, N2, depois o sono REM. Você tem essa quebra dessa segmentação. Então, tem as ondas cerebrais, elas não respeitam o tempo correto. Existem as porcentagens, existe o tempo para cada fase. Então, quem vai até apagar, aquele que apaga, dorme, quando acorda, já está no automático e corre, tem que fazer as coisas. Então, esse aí é altamente danoso. Todo mundo que passa por isso está pagando preço. Paga preço e sabe, não precisa ser médico para falar. Agora, como é que você se prepara? A tela, seja ela do computador, do celular, da televisão, tudo que a gente vive, os LEDs hoje, ele tem uma luz azul. É uma luz que lesa a nossa visão e é uma luz que também é muito estimulante. Né? Então ali você fica estimulado, você fica vibrado. Pode observar que as pessoas hoje têm o mal do olho ressecado, né? Do olho seco, por causa da tela. Então você tem que se afastar da tela azul. O celular desligado na gaveta ou em outro ambiente. Você tem que se livrar dele ali. O seu ambiente do quarto tem que ter uma temperatura que seja agradável para você. Tem gente que dorme no Polo Norte, né? E assim, quando acorda à noite, acorda todo tremendo, frio e o pé engelhado, né? Então assim, você tem que ter um ambiente confortável. A sua cama tem que ser boa. Invista na sua cama. Vale a pena. Vale muito a pena. Eu digo que assim, eu só busco lugares para dormir, hotéis, tal, que tem camas boas.
Banheiro bom e cama boa. Não tenha dúvida disso. Agora, a melhor cama da nossa vida é da nossa casa, então tem que ser boa, né? Tem que ser boa. Até o sofá, meu amigo, tem que ser bom. Porque o dia que você for botado para lá, você dorme bem. Então, assim, esse ambiente que você tá repousando tem que ser o melhor possível. Tenha cuidado com a altura do travesseiro, essa ergonomia, tem pessoas especialistas nisso. Existe o colchão que você tem que fazer o revezamento, alguns precisam disso. Você tem hoje colchões que são magnéticos, que fazem massagem, tem muita coisa favorável, né? Então, esse ambiente, a questão da luz, a iluminação, você tem que ter uma luz quase que penumbra ou nenhuma. O ruído, né? Você tirar os sons que causem ruído, estímulos. Evite televisão, o celular de uma forma geral. E quer fazer algo nesse período para dormir, vá ler um livro, vá fazer sua oração, vá pensar nos seus sonhos, naquilo que você quer, naquilo que você se determina como vida. Coisas que não impactem um estímulo cerebral direto, assim, com intensidade, né? Coisas que lhe tragam bem-estar. E se você dorme junto com uma outra pessoa, que vocês tenham um respeito um com o outro, no sentido de que um tem um horário e respeita o horário do outro. Tem gente que a pessoa está dormindo, outro, amor, eu tô sem sono, bora conversar, não sei o que, o cara, ai meu Deus. Né? Ou então ao contrário, né? E aí a gente fala do ronco, e eu recebo muito casal no meu consultório, e é engraçado porque, como é que o senhor tá? A mulher leva, o cara todo descabriado. O que o senhor tem? Não, eu tenho o nariz um pouco entupido, a garganta, eu acordo com a garganta ressecada, eu tenho ficado um pouco meio sonolento durante o dia, indisposto. Aí o senhor ronca, assim, não quer falar, fica, aí a esposa do lado, ronca nada. Aí a gente vê a dificuldade que a esposa tem para dormir do lado do esposo. E tem casais que se separam por isso. Então, assim, é nesse ponto aí que você nunca deve chegar. Antes disso, vamos tratar. Tem toda uma forma de tratar que passa por uma avaliação das vias aéreas superiores, de corpórea, né, uma avaliação sua como um todo, hormonal, de todas as taxas, peso, todas a métrica. Você faz toda uma avaliação, todo um contexto que passa por endoscopia também. Por exemplo, sabe uma coisa que causa ronco, causa distúrbio respiratório? É refluxo. Então, tratar o refluxo, tratar todas essas doenças associadas, fazer uma readaptação do seu ambiente de sono, mudar os hábitos, fazer você ter controle da emocional, da dopamina. Então, é um trabalho, né? É realmente uma reeducação em todos os níveis de que você tem aí do seu corpo. Então isso aí tem que ser feito. Não adianta a medicina de segunda geração, ela fazia o quê? Faz, né? Ela identifica pontualmente um adenoide grande, um desvio de septo, uma amígdala aumentada, faz a cirurgia, tira, abre espaço, pede para você perder aí 10 quilos, e aí você faz tudo isso, melhora um pouco, daqui a pouco volta tudo que era antes. Eu já passei muito por isso, eu vi muitos pacientes assim, porque eu aprendi a medicina assim. A medicina terceira geração atual, ela tem que analisar todo esse contexto que eu falei. E aí você vai trabalhar hábitos, vai trabalhar alimentação, vai trabalhar a questão nutricional, não só alimentar, a complementação dela, você vai trabalhar a orientação, por que a pessoa tem que dormir tantas horas, então você tem que explicar ao paciente essa responsabilidade. Você pergunta, você quer viver muito? Quero viver muitos anos, se Deus permitir, então pronto, faça por onde. E aí você tem que respeitar isso, tal. Entrar na mente do paciente e mostrar para ele, ó, esse é o caminho. Agora não é só faça isso, perca peso, não. Você tem que estar junto com ele e isso é um processo de adaptação. Mudança de hábito não vem do dia para a noite. É muito difícil mudar um hábito em pouquíssimo tempo. É uma construção. É um processo que você vai fazendo e você vai passando por autossabotagem, você tira essa autossabotagem e vai. Então, hoje eu pego o paciente e eu não vejo uma, duas vezes, eu tenho uma sequência. Isso que às vezes leva um ano para fazer isso, esse processo. Agora, quando você consegue, ele é duradouro. Ele muda realmente, muda a vida, muda o resultado. E aí dá longevidade, dá saúde, dá uma série de coisas. Muita gente que está nos assistindo, né?
e sobre a questão do sono. O fato da pessoa dormir à noite, né? E ali dormiu menos de 8 horas por dia, e o senhor bem acabou de ressaltar, dormiu 5 horas, dormiu 4 horas, dormiu 3 horas. Em alguns casos, como foi o meu, fiquei tonto, né? Em alguns casos, como outros ficam ali, de certa forma, não conseguem processar o raciocínio lógico. Na pior das hipóteses, o que é que pode acontecer? Retardando o sono, a pessoa ficar muito tempo sem dormir. A sobrecarga cardiovascular ela vai vir com muita intensidade, porque a troca do oxigênio com gás carbônico, mais essa reparação que não está existindo, mais as alterações hormonais que não estão acontecendo da forma correta, então mais a fadiga que você está criando no seu corpo, o aumento dos oxidantes, o aumento do processo inflamatório, isso vai afetar diretamente o cardiovascular. Já assim, em médio prazo você já vai ter isso. A irritabilidade aumenta muito, então essa pessoa ela fica intolerante. Pode ver se você passa 1, 2, 3 dias sem dormir. Pergunta às pessoas que estão, por exemplo, no exército. Qual o pior mal de todos os males? Você vai lá para uma selva inóspita, cheia de bichos e coisas. De tudo que eles passam lá, a pior coisa é ficar sem dormir. Numa guerra, a pior coisa é ficar sem dormir. Pergunta para quem está no exército, ele vai falar isso. Então, essa falha nessa reparação, ela vai afetar todos os setores. Da parte neurológica, mas a cardiovascular, você vai ter isso imediato. E aí tem pessoas que têm, por exemplo, hoje a gente tem visto mais morte súbita, né? Parada cardiorrespiratória, você tem visto pessoas que têm AVC, você começa a ver pacientes com arritmia. Então isso aí, não tenha dúvida que se você for analisar o perfil dessas pessoas, uma boa parte delas não tinha um sono reparador, não tinha um estilo de vida condizente com a saúde, né? Então assim, isso é algo que você vê muito hoje. E não só em adulto, viu? Criança também. A gente está falando aqui sobre 8 horas por dia. Tudo bem. E aqueles casos de pessoas que dormem mais de 8 horas? Dormem 10 horas. 12 horas por dia, meu irmão. Aí é um ponto que existe tempo e qualidade nesse tempo. Aí tem pessoas que não têm qualidade do sono muito superficial, ele não repara o cérebro, aí ele sente necessidade de dormir mais. Às vezes ele dorme mais horas contínuas, ou ele dorme às 8, 9 horas e acorda, mas durante o dia tem que dormir mais. É a necessidade crônica, né? Vai ficando crônica, a necessidade do corpo de estar parando. Então aquele paciente que vai dormir lá 10 horas da noite, acorda 8 horas da manhã, quando dá 10h30, está na espera de uma recepção do consultório, está dormindo e roncando. Porque ele já não tem mais reparação do sono. Então ele está entrando ali ele está hibernando, vamos dizer assim. Então ele tem um momento de acordar, de estar acordado, mas fatalmente ali ele vai buscar um canto para ir dormir de novo. E aí você vê, são os casos mais severos. Agora, existem pessoas que têm por hábito dormir excessivamente por questões culturais. Por exemplo, tem países que você tem muito menos sol do que noite, né? Então isso acontece. Você tem as questões endócrinas, a baixa do metabolismo, por exemplo, o hipotireoidismo, você baixa o hormônio, né, do metabolismo e aí você tende a obesidade, fica mais sonolento. Tem uma doença do sono também, né? A mosquinha tsetse, que ela pode causar isso. E tem várias situações. A distúrbio do sono, a apneia do sono, você tem que fazer uma investigação bem ampla. Você tem que analisar de pé a cabeça o paciente e do ponto de vista anatômico, fisiológico, bioquímico, tem que ter uma avaliação bem ampla. E aí você conseguindo mapear o paciente, você consegue identificar os problemas e resolver. Eu não sei se só acontece comigo, mas quem está do outro lado da tela também pode já ter acontecido em alguma circunstância. E aqui eu estou na frente do especialista, né? Um médico renomadíssimo, e eu tenho que aproveitar essa oportunidade para perguntar. Por que a gente tem uma rotina, 7 horas da manhã eu já estou de pé, estou fazendo minhas atividades, e aí chega no final de semana e, não, vou aproveitar o final de semana para dormir. Só que quando, no meu caso, a gente dorme, passa muito tempo dormindo, que não é o comum da semana, mais horas,
acorda enfadado. Por que isso? Na verdade, assim, você tem uma programação semanal sua, não só a programação das suas atividades, a própria cerebral. Isso leva a você estar naquele estímulo, na liberação de endorfinas, de uma série de situações que você tem que resolver ali, fazer seu corre, né, fazer toda aquela situação. E aí quando você se permite esse repouso, assim, você durante a semana, se você dormiu bem ou não, não importa, você acorda e vai lá para resolver suas coisas. E passa o dia todo na atividade, resolvendo problema. Chega à noite, se dormir bem ou não, não importa. Então você vai para o outro dia e assim vai e vai. Chega o final de semana que você se permite um descanso maior, nem sempre aquelas 9, 10, 11, 12 horas são suficientes. Outra coisa também é porque às vezes você fica na cama, mas já não está mais reparando nada, né? Você simplesmente está ali só hibernando, aí retendo o líquido, né? Não está comendo direito, então tem toda essa alteração do metabolismo. O ideal é que você busque diariamente essa reparação. Porque se você deixar só para, né, um pouco curto espaço de 6 dias, um dia, bom, é complicado. Assim. Tem muita gente que, isso é um problema social, tem insônia. E aí fazem tratamentos. Qual é. A gente está falando aqui, e você que está nos assistindo, alguém pode estar dizendo, sim, mas eu não consigo dormir. E tem que entrar por medicamentos, né? Tem que procurar um especialista. E aí eu queria ouvir do senhor o que fazer no caso da insônia. Insônia é uma patologia de tratamento médico. Tem que ser feita uma avaliação. Esse paciente, assim, muitas vezes são pacientes que buscam medicamentos por conta própria, até tarja preta, medicações para indução do sono, e aí você começa a usar esses medicamentos porque algum amigo usa, dá uma parte da cartela do remédio para ele e tal. No começo até funciona, porque a pessoa está sem dormir, está uma qualidade péssima, então ela se obriga ali a estar no uso medicamentoso. Só que isso aí, pode observar, essas pessoas começam a tomar a mesma medicação e não tem o mesmo efeito, aí já busca outro remédio, depois outro, daqui a pouco está tomando 3, 4 drogas para tentar dormir e não consegue. Então você tem que fazer uma análise, como eu falei, uma análise ampliada da vida dessa pessoa e dos hábitos. Como é que está a questão do estresse, da alimentação. Muita coisa no sono eu melhoro com a alimentação. Aí você tem o magnésio, você tem algumas vitaminas, né, aminoácidos que vão promover a qualidade do sono. Então isso aí você tem que começar a analisar esse processo. Até se o intestino não funciona bem ou não funciona, é importante. Se você tem refluxo, é importante. Qual é o peso dessa pessoa, a cintura abdominal, tudo isso você tem que ir avaliando. Entendeu? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Né? O que faz ela preocupar? Né? O que você tem que conhecer esse paciente. É um paciente que você vai ter que ter uma certa intimidade de conhecimento da rotina dele. Então você tem que fazer isso. É algo que, assim, o médico ele tem que aprofundar esse conhecimento, que não é só um pedido do exame, de uma tomografia, uma endoscopia, identificar uma alteração anatômica e tratar. Então você tem que ir um pouquinho a mais. Aí sim você pode ter algumas medicações que você pode dispor para ir auxiliando nesse processo. Certo? Então assim, hoje você tem que ter muito cuidado na indicação das medicações. Primeiro resolva todas as outras partes e veja como a evolução do paciente. Essa alteração de hábitos, você não muda de uma hora para a noite também. Você tem que ir fazendo degrau a degrau. Você não consegue fazer mudanças bruscas, até porque a pessoa até faz. Com uma semana já não está fazendo mais nada e acaba tudo. Então você tem que ir conscientizando, né? Ele, a família, o cônjuge. Então esse é um processo mais complexo, mas assim, não é difícil. Mas tem que ser uma dedicação da parte do profissional perante seu paciente. Estamos se aproximando para o final do bate-papo, né? Eu tenho certeza que você que está aí está amando esse bate-papo. E se você tem interesse de ouvir, né, mais elucidações sobre o corpo humano, né, sobre ficar rico, né? Você quer ficar rico aí? Tem uma metodologia para você ficar rico, né? Muito trabalho e assistir aqui os 4 Saúde Física e Financeira com o doutor André Valente. Mas eu quero ouvir do senhor. A gente está falando sobre insônia. Criança também pode sofrer insônia? Pode. Hoje você tem os distúrbios respiratórios, os distúrbios de sono, não é só para adulto não, é muita criança. Hoje eu fiz 2 cirurgias. Uma numa criança de 12 anos, que tinha uma hipertrofia
da adenoide, da amígdala e do nariz, ou seja, passagem de ar do nariz entupido, a saída dele entupida, e a parte da amígdala também bem grande. A paciente roncava e tinha refluxo. E praticamente que diariamente, hora ou outra, com a alimentação, ela tinha vômito, inclusive. Então, tinha um grau alto de ansiedade. E aí você via toda uma complexidade de uma criança de 12 anos. E aí, basta fazer a cirurgia de adenoide amígdala do nariz? Não. Você tem que tratar o refluxo, você tem que tratar a cabecinha da criança, você tem que ver esse desenvolvimento. Então, criança, sim, tem muito quadro respiratório, quadro de distúrbio do sono. E não só criança, eu falei 12 anos, mas tem de 3 anos, de 4 anos, 5 anos. E aí, quanto mais cedo você tem distúrbio, pior isso a médio e longo prazo. As doenças cardiovasculares, as doenças que vão causar sequelas no futuro, elas vão vir mais precoce. O corpo não aguenta. Pacientes com apneia do sono, diagnosticada assim de forma severa, têm uma sobrevida em torno de 5 anos, por exemplo. Então, se você tiver imagina, você tem 55 anos aqui, diagnosticado com apneia severa, né, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que chama SARROS. E aí, você faz esse diagnóstico, se você não fizer nada, em 5 anos, em média, esse paciente não vai estar mais aqui. Entendeu? Então, é sério o negócio. E é um problema de saúde pública. Obesidade, distúrbio do sono, estresse, essas doenças cardiovasculares virou problema de saúde pública. Não é uma coisa pontual, isolada. Começa na criança, até o adulto, e quem menos sofre são os idosos, porque chegaram lá, então significa que eles não passaram muito por isso. Mas assim, criança e adulto jovem, com certeza. Então observe o seu filho, observe como é que ele está dormindo, se ele dorme de um jeito e acorda de outro, se ele tem ruído durante o sono, se respira pela boca, respirador bucal é outra síndrome que traz sequelas graves, altera o crescimento físico da criança, intelectual. Eu tenho crianças que tinham diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e até um certo grau de autismo, que simplesmente eram só um adenoide, uma amígdala grande, uma má respiração e uma qualidade de sono ruim. Operou, controlou mais a questão da alimentação, porque são crianças que têm seletividade na alimentação, então tem uma nutrição muito baixa. E aí essa criança operou, deixou de ser autista e deixou de ter transtorno de déficit de atenção. Simplesmente é porque o corpo não estava funcionando bem, nem o oxigênio estava entrando direito, nem a nutrição direito. E aí começou a desorganizar tudo. O senhor falou aí sobre a questão de observe a forma que você dorme, se você dorme de uma forma e acorda de outra. O que ocorre no sono para que as pessoas elas consigam se movimentar e consigam até fazer algum tipo de atividade dormindo e não se lembrem? O sono profundo, ele tem uma característica que ele vai aprofundando, e você tem um sono que você tem uma atividade cerebral intensa. E inclusive os olhos, eles movimentam muito, é um movimento rápido dos olhos, eles fazem um movimento de nistagmo. E essa atividade cerebral, geralmente, ela só acontece no cérebro, mas você desliga a parte motora, está desligado. E algumas pessoas isso aí não desliga tão bem, vamos dizer assim. E aí você começa a ter, aí tem distúrbios como o sonambulismo, né, por exemplo, você tem mudanças de espasmos de músculo. Parece o exorcismo, né? A pessoa está lá com muitos espasmos, acontece coisas assim bem bizarras, inclusive. E com o sono também, que ele é superficializado, aí você sempre está se mexendo. Então, a criança dorme assim, acorda do outro lado, assim, de lado. Quem vê muito isso são os pais que botam os filhos para dormir com eles, que é um erro gravíssimo isso. Viu? Nunca pegue seu filhinho e bota para dormir com você, não acostume. Vai ser ruim para ele e ruim para vocês. Ruim para o casamento, ruim para tudo. Então, não é uma coisa que é totalmente contraindicada. Outra coisa, você não pode regular seu filho para acordar, para dormir e tal, usando celular. Né? Você tem que acostumar ele a dormir no ambiente correto. Então não vai ficar usando, bota uma televisãozinho lá, o desenho, né? O desenho bonzinho vai até ele dormir, de forma alguma. Então são situações que a gente tem que observar. A gente vai bater aqui nessa tecla sempre. Mas como é uma coisa que não traz um problema imediato, aí as pessoas não fazem direito, os pais não fazem e abdicam disso. A médio e longo prazo está esse problema. Repito, um diagnóstico de apneia, hipopneia severa, em um adulto, pode dar uma sobrevida de no máximo 5 anos.
Então não é algo que é simples, é muito sério, é vida ou morte, né? Então tem que ter cuidado. Então essas pessoas que têm esse sono intranquilo é por isso. Então tem alguns distúrbios que estão acontecendo ali, principalmente a superficialização do sono, onde você tem o movimento normal, onde não desliga a parte motora, vamos dizer assim. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui, né? Gravando mais uma vez. Eu até trazer aqui, externar aqui que uma vez eu fui para a nossa equipe, né, aqui do DDI Podcast, foi dormir em um determinado hotel e dividimos os quartos, né? E aí tem um camarada que faz parte da nossa equipe aqui e ele dormiu com a cabeça para um lado e acordou com a cabeça virada para o outro. E ele fazia um barulho muito estranho, ele se batia. Isso é configurado como sonambulismo? Rapaz. Vamos dizer que sim. Mas brincadeiras à parte, doutor André, que honra tê-lo aqui. Eleva sempre muito o nível do DDI Podcast, para mim é uma honra, mas fique à vontade e faça as considerações finais. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a gente, é muito prazeroso, é muito bom estar passando informação para as pessoas e acredite, o sono é uma das partes mais fundamentais da nossa vida. Então, se você puder observar um pouquinho melhor isso e você puder começar a regrar não só a sua vida, veja seus filhos, né, os seus familiares, as pessoas. Isso é algo que vai fazer muita diferença. Quando a gente fala hoje em longevidade, eu tinha um grupo de saúde e longevidade. Aí eu troquei agora é saber viver. Saiba viver, né? Cada um tem o seu tempo de vida, tem tudo, mas saiba viver. Então, aprenda a viver se restaurando, se recompondo. E um dos principais fatores é o sono. Então, coisa boa, coisa boa. Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Aqui tá o link, né? Tá o QR Code. Você aponta a câmera do seu celular e você vai entrar em contato com o Dr. André, com a equipe do Dr. André. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, né? O Dr. André atende pessoas de todo o país. Todo o país. Um médico reconhecidíssimo, renomadíssimo no nosso estado e no Brasil também. Para mim é sempre uma honra tê-lo aqui conosco, né? Cláudio, tem até uma coisa que eu tenho uma experiência muito larga, grande em cirurgia do ronco, de apneia e do ronco. Eu creio que ter sido o otorrino no estado que mais fez essa cirurgia. Então tem muita casuística em relação a isso. Então, após a cirurgia, o pessoal para de roncar. Como eu falei, a cirurgia é só um passo, né? Mas assim, eu tenho muitas boas experiências. Agora assim, hoje eu trabalho muito essa questão do hábito, tudo que eu falei. Mas assim, há 25 anos que eu faço essa cirurgia. Então você aí, mulher, esposa, que tem um caminhãozinho que dorme do seu lado, né? Uma betoneira. Uma betoneira. Entre em contato do QR Code aqui. Ajude seu marido. Betoneira diesel. Boa. Brincadeiras à parte, que honra mais uma vez. Muito obrigado, doutor André. O Pai do Céu continue o abençoando. Tá aí o convite, ó. O convite de 2 anos do DDI Podcast, né? Isso aí. O doutor André faz parte dessa história também, né? Eu tava aqui mais cedo conversando com o Adriano e após um bate-papo com o Adriano, muita coisa mudou na minha vida. E eu disse aqui e vou repetir. Adriano foi um instrumento da parte de Deus para o bate-papo com ele era Deus falando comigo. E a frase que ficou marcada foi: quando você não sabe o que fazer, como fazer, mas você quer muito fazer, você vai lá e faz. Quando você diz assim: eu não sei como, irmão, mas eu vou conseguir, você vai lá e consegue. Que é totalmente diferente daquele que diz assim: não, eu vou conseguir assim, 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 e ele faz lá milimetricamente, mas no final ensaia, mas não tira do papel. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida após conversar com Adriano Aristides, né, no bate-papo. Após ali, mesmo dia, conheci também o doutor André, né? Tava lá o doutor Cleiton. Foi um dia de pressão, não foi? Eu me lembro desse dia. Mas aí eu sou grato a Deus por tudo. Não foi? Foi necessário. Foi necessário. E aí, verdadeiramente, houve uma mudança completamente de ciclo. Completamente de ciclo. Novas amizades, novos interesses, novos desejos, novos objetivos, novas realizações. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso, né? Lugares, pessoas, ações, resultados, é mais ou menos isso aí. Então, muito obrigado, doutor André, por fazer parte também dessa história. 2 anos de DDI Podcast. Tamo junto, se inscreve, compartilha, comenta. Por hoje é só.
E tamo junto. Valeu!